Por que o ateísmo é falho? Por que a ideia ateísta é uma ideia falha? Se o universo é apenas um acidente cósmico, como explicar sua incrível ordem? Se não há Deus, de onde vêm os valores morais que todos reconhecemos? E acima de tudo, como encontrar propósito em um mundo que nos diz que somos apenas pó de estrelas? A partir de agora, vamos mergulhar fundo nas fragilidades da ideia ateísta e descobrir por que ela não consegue responder às perguntas mais fundamentais da existência. Prepare-se para desafiar suas crenças e expandir sua visão. O ateísmo, entendido como a negação da existência de qualquer divindade, é uma posição filosófica e intelectual que atrai adeptos por sua aparente simplicidade e racionalidade. Contudo, ao analisá-lo de forma crítica, surgem questões que apontam para fragilidades em sua base conceitual. Então vamos explorar 3 aspectos principais que demonstram essas falhas. Primeiro, a complexidade do universo e a questão da origem. A complexidade do universo é um dos maiores desafios para o ateísmo. O universo exibe uma ordem intrínseca e uma complexidade que desafiam implicações puramente materialistas. O ajuste fino das constantes cósmicas, a harmonia das leis da física e a origem da vida a partir de matéria inanimada são fenômenos que, até hoje, não possuem respostas satisfatórias dentro de uma visão ateísta. A força gravitacional, a constante cosmológica e a interação entre partículas subatômicas estão ajustadas de forma tão precisa que qualquer variação mínima tornaria a vida impossível. Muitos cientistas reconhecem que essa precisão é tão extraordinária que alguns preferem postular hipóteses como o multiverso, que sugere a existência de infinitos universos com diferentes configurações. Contudo, essa ideia, além de não ser comprovada, acaba sendo uma tentativa frustrante e desesperadora de evitar a implicação de design, pois também exige uma explicação para a origem do mecanismo que criaria os multiversos. Além disso, a própria origem do universo desafia uma visão puramente materialista. A teoria do Big Bang, amplamente aceita, aponta para um início definido do tempo, espaço e matéria. Isso levanta a pergunta: o que causou o Big Bang? A hipótese de que tudo surgiu do nada é filosoficamente inconsistente, já que o nada não possui a capacidade de gerar algo. O princípio de causalidade, que é a base da ciência, sugere que tudo o que começa a existir precisa de uma causa. Se o universo teve um começo, ele não poderia ser a causa de si mesmo. A ausência de uma inteligência criadora implica que a ordem e a beleza do cosmos são meros produtos do acaso, o que desafia nossa intuição e compreensão da causalidade. Além disso, a origem da vida, especificamente, permanece um enigma. Apesar de avanços em biologia, não há uma explicação convincente para como moléculas inanimadas se organizaram de maneira tão sofisticada a ponto de formar estruturas vivas. A complexidade de uma única célula, com sua maquinária molecular, código genético e sistemas de reparo, é tão impressionante que até mesmo muitos cientistas reconhecem que parece haver um designer por trás disso. Os ateus frequentemente recorrem à ideia de que a ciência um dia explicará essa origem, mas isso é uma aposta no desconhecido, enquanto a teologia argumenta que a existência de um Criador eterno, que transcende o tempo e o espaço, oferece uma explicação bem mais robusta. O ateísmo, ao negar qualquer inteligência superior, deixa um vácuo explicativo que muitas vezes não consegue ser preenchido por argumentos puramente científicos. A existência da moralidade objetiva.
Outro ponto que enfraquece a ideia ateísta é a dificuldade de explicar a existência de valores morais objetivos, sem apelar para um fundamento transcendente. Se Deus não existe, de onde vêm os valores morais e universais? Por que algumas coisas são consideradas certas ou erradas, independentemente de cultura, época ou opinião pessoal? Em uma visão ateísta, a moralidade seria um produto da evolução biológica ou convenções sociais, ou seja, subjetiva e relativa. Isso significa que nenhum ato é objetivamente certo ou errado. Ele depende do contexto ou da perspectiva. Explicar a moralidade apenas como um subproduto da biologia ou da sociedade reduz sua importância. Nesse cenário, questões como justiça ou dignidade humana não seriam mais do que preferências evolutivas. No entanto, a maioria das pessoas concordam que certos atos, como a tortura de crianças ou genocídios, são objetivamente errados, independentemente de opiniões pessoais ou culturais. Se valores morais são objetivos e transcendem culturas e épocas, isso aponta para uma fonte moral superior, o que é incompatível com a ideia ateísta de que não há nada além do mundo físico. Em contrapartida, o teísmo, ao ancorar a moralidade em Deus, fornece uma base sólida e consistente para distinguir o certo do errado. Ele explica por que sentimos que certos valores são absolutos e por que somos moralmente responsáveis por nossas ações. Na perspectiva teísta, os valores morais objetivos existem porque refletem o caráter de Deus, que é imutável, perfeito e transcendente. Deus é a fonte última do bem, e, portanto, os princípios morais não dependem de opiniões humanas ou circunstanciais sociais. Isso explicaria por que certas coisas são reconhecidas como moralmente certas ou erradas em praticamente todas as culturas humanas, mesmo quando as práticas culturais variam. Há uma noção subjacente de justiça, bondade e respeito à vida. 3. O vazio existencial e a busca por sentido. O ateísmo, ao rejeitar a existência de um Criador, enfrenta o desafio de oferecer sentido à existência humana. Sem a crença em um Criador ou em algo transcendente, o ateísmo frequentemente deixa as pessoas com um dilema: qual é o propósito da existência? Sem um propósito maior, a vida é reduzida a uma sequência de eventos aleatórios, e o significado de nossas ações seria uma construção artificial. O universo não teria um propósito inerente, ele simplesmente é. A vida humana, como um subproduto de bilhões de anos de evolução, seria igualmente desprovida de um significado último, e qualquer propósito que atribuíssemos à vida seria subjetivo e temporário. Embora muitos ateus argumentem que é possível criar seu próprio sentido, como perseguir a felicidade, conhecimento ou relacionamentos, essa abordagem enfrenta limitações. Afinal, se tudo termina com a morte e o universo está destinado à entropia final, todo o significado atribuído à vida acaba sendo transitório e sem importância cósmica. Muitos ateus admitem sentir um vazio existencial a contemplar a finitude da vida e a ausência de qualquer transcendência. O ser humano é único em sua capacidade de refletir sobre a própria existência. Desde as primeiras civilizações, a humanidade tem procurado entender seu lugar no cosmos, geralmente apontando para algo maior do que si mesma. Se não há propósito na vida, por que sentimos a necessidade de buscá-lo? Essa inclinação sugere que fomos programados para buscar significado além do material. O filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, propriamente um ateu, reconheceu essa tensão ao dizer que o ateísmo traz consigo o desespero de viver sem sentido. Embora ele sugerisse que devemos criar nosso próprio significado, ele também admitiu que isso não resolve completamente o vazio existencial. A ideia de que tudo termina com a morte contradiz o desejo humano universal por propósito, eternidade e conexão com algo maior, sugerindo que fomos programados para buscar mais do que o mundo material pode oferecer.
Embora o ateísmo se apresente como uma postura racional e científica, ele falha em oferecer respostas satisfatórias para questões fundamentais da existência, moralidade e significado. Essas lacunas apontam para a necessidade de considerar uma inteligência superior, que muitos identificam como Deus, como a explicação mais coerente para o universo e nossa experiência de vida.